Olá, eu sou Daniele Dosdamo, psicóloga, mestre em psicologia, terapeuta de casal e família e diretora do Ciclos Instituto de Formação. Hoje eu vou apresentar uma pesquisa, Divórcio Emocional, a bonança depois da tempestade. Ela fica no subeixo do Congresso Clínico. Então, para a gente começar a conversar um pouquinho, eu trago essa imagem, a imagem de uma ampulheta, que para mim ela traz a questão da fluidez da vida, né? Como se o nosso tempo ele fosse correndo, né? E seguisse um curso normal, né? No entanto, a gente entende que tem algumas situações que vão fazer com que esse curso natural da vida eles sejam interrompidos, não eternamente interrompidos, mas que por um período esse curso, essa fluidez, ela acaba sendo travada, né? A gente pode citar como algumas doenças importantes na família, a morte de alguém importante na família, questões de migração, lutos em geral, né, perdas em geral, e dentre eles eu entendo que o divórcio possa ser esse momento em que a ampulheta ela vira, né, e quando ela vira o fluxo é interrompido. Como eu falei anteriormente, não para sempre, é o que a gente espera, né? Que em algum momento esse fluxo volte a acontecer, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Em relação ao divórcio. Então, nós temos basicamente um divórcio judicial, que é aquele divórcio que envolve advogados, envolve contratos, envolve partilhas, né? E que é um divórcio judicial. E nós temos um divórcio que ele é emocional, que o tempo em que um divórcio judicial acontece e o tempo em que um divórcio emocional acontece, eles podem ser completamente distintos. Distintos tanto para mais quanto para menos, no sentido de que tanto o divórcio emocional ele pode acontecer enquanto o casal ainda está casado, né? Ao passo que o casamento prossegue, o casamento oficial, né, judicial prossegue, o casal já vai tendo um afastamento, uma das pessoas, né, vai tendo uma vida individual paralela, uma vida em que não está mais exatamente integrando a conjugalidade, e essa ideia está ali presente sempre do divórcio, né? Como se a pessoa estivesse se preparando para o afastamento físico. E aí, mas o que via de regra a gente observa é que o divórcio emocional, para grande parte das pessoas, ele acontece pós a separação, a ruptura, enfim, a separação física, e ele acontece também por um período muito diferente e mais longo, né? Já acompanhei casos, e vocês também devem ter observado casos de pessoas que estão há 10 anos divorciados e ainda é como se estivessem casados, né? Emocionalmente não fizeram esse fechamento da conjugalidade. Então, quando a gente observa que esse divórcio emocional não aconteceu, tem alguns sintomas que é possível, né, identificar. Primeiro, há uma afetação no desenvolvimento de uma boa parte dos membros da família, né? Porque a gente tem que entender que o divórcio ele não é só entre o casal, quando há filhos, os filhos estão diretamente envolvidos, né, nessa situação. Há um maior número de somatizações, a gente observa adoecimentos importantes nos membros do casal. Há uma possibilidade muito grande de alienação parental, né? E alguns estudos já mostram assim o quanto a alienação parental está diretamente relacionada a um divórcio emocional não elaborado, né? O que aí a gente vê consequências importantes nos filhos.
muitas ressonâncias negativas, assim, em relação às afetividades, né? Então, são pessoas que têm uma maior dificuldade em reconstruir a sua vida amorosa, ou se tentam, não conseguem obter êxito. Então, a gente consegue ver consequências importantes. Na nossa pesquisa, então, é importante falar assim um pouquinho dos procedimentos, de como foi feita. A gente começou com um contato inicial, esse contato inicial foi feito por mim, que era pesquisadora. Agendamos uma entrevista, na entrevista foi lido e foi explicado a respeito do termo de consentimento livre e esclarecido. Houve um questionário sociodemográfico inicialmente, para a gente conhecer um pouquinho da realidade desses entrevistados. Na sequência, a entrevista foi semi-estruturada, né, que pudesse ter um roteiro, mas que pudesse deixar o participante livre para poder contribuir, né, com a sua percepção a respeito do seu próprio momento, né, do divórcio, o momento que estavam vivendo. Houve a gravação e transcrição de todas as entrevistas. As entrevistas foram analisadas a partir da análise temática, né, de Brown e Clark. Após a análise, houve uma devolutiva para todos os participantes do resultado da pesquisa, né, o que nós entendemos que foi muito proveitoso e uma possibilidade da participação ter sido terapêutica. Dessa pesquisa, então, resultaram 3 artigos e um livro que se chama Quando o Divórcio Só Acontece no Papel, né? Que vai ser lançado nesse congresso. Bom, o tempo médio de casamento dos participantes da pesquisa foi de 13 anos, 8 meses, né? E o tempo de separação, ele ficou entre 3 anos e 22 anos dos participantes da pesquisa. Houveram 12 participantes do sexo feminino e 12 participantes do sexo masculino. Desses relacionamentos em que os participantes se referiram no momento da pesquisa, 2 deles eram relacionamentos homoafetivos e os demais heteroafetivos. Então, o que nós identificamos na pesquisa? Assim, o primeiro ponto, que eu acho que é o mais relevante, é que haviam vários estudos falando um pouco sobre as características de homens e mulheres em relação ao divórcio e de como viviam essa experiência. Na nossa pesquisa, nós identificamos que há uma diferença maior entre a posição que cada um ocupa no divórcio e não relacionado ao seu gênero, né? E entendo que isso seja muito relevante, né? Então, nós identificamos que há a posição de um iniciador, né? Que pode ser aquela pessoa que tem o desejo e que explicita o desejo e que faz o pedido do divórcio. Um não iniciador, que é aquele que é surpreendido ou não necessariamente surpreendido, mas que recebe esse pedido, né, e que não tem essa intenção. Um iniciador um iniciador porta-voz, que seria aquela pessoa que não tem o desejo genuíno de separação, mas que, identificando no outro um desejo, seja por uma tristeza, seja por observar, seja pela infidelidade do outro, seja de alguma forma percebeu que o outro não está satisfeito na relação, ele faz o pedido. Então, ele é um iniciador porta-voz de um desejo que ele identifica no outro. E uma quarta posição, que seria o não iniciador ativo, que seria aquela parte integrante da dupla que cria uma situação problema para que o outro faça o pedido. Isso pode ser tanto por não ter coragem, por não conseguir assumir a consequência de ser um iniciador, ou
por questões que a gente pode estar relacionado a medo, a gente pode estar relacionado a como seria a reação desse outro parceiro, enfim. Né? E aí a gente entende que essas 4 posições, então, elas vão fazer diferença de como a pessoa elabora, né? Então a gente observou que tanto o iniciador quanto o não iniciador ativo são muito semelhantes em como elaboram o divórcio emocional. Já o não iniciador e o iniciador porta-voz, eles também se assemelham muito em como vão elaborar, no tempo que isso vai levar, claro, né? Guardando as características pessoais de cada pessoa, as singularidades, as características de personalidade, o contexto, enfim, né? E a gente entendeu também que existem 2 momentos importantes, um processo inicial e um processo final. Por que eu estou usando processo e não fase? Porque fase seria uma coisa mais estanque, né? Inicial e final, e aí vocês poderiam me perguntar, e o intermediário, né? Eu já vou explicar. No processo inicial se observa características, né, de sentimentos como medo, insegurança, esperança de retorno, alívio, alegria, raiva, incômodo com as questões do parceiro, né? Tudo que acontece com o parceiro, com o cônjuge. No processo final, a gente identifica assim, um maior sentimento, uma maior ideia de crescimento com o divórcio. A gente observa um maior foco no futuro, né? No presente, mas no futuro, e a gente observa um ponto básico, assim, para a gente entender que o processo chegou ao final, que é o que a gente chama de indiferença, né? Que é o que acontece com o outro já não me faz mais, não mexe mais comigo, não me machuca, não tem mais influência sobre mim. E aí também é onde a gente enxerga também a maior possibilidade de retomada da vida amorosa. Certo? 2 processos. O processo intermediário é quando, como esse não são estanques, não são fases estanques, o processo intermediário é quando eu ainda tenho alguns sentimentos do período inicial, né, do processo inicial, e alguns já do processo final, mas que eventualmente eu ainda faço algumas inserções nessa parte inicial. É claro que quando eu estou falando em processo intermediário, é porque o processo inicial está perdendo intensidade, né? Mas ele ainda pode acontecer, tá? Então, pensando nisso, né, é que a gente entende que o processo inicial, ele é uma tempestade de sentimentos, uma tempestade de situações difíceis de serem resolvidas, né? E de serem vividas, certo? E que quando a pessoa consegue chegar nesse processo final, né, a bonança chega, né? Que o futuro tá aí, eu posso me reconstruir como um indivíduo, né? Porque quando a gente forma uma dupla conjugal, a gente tem que trabalhar na fusão, né? Não completa, mas na construção da conjugalidade, e no divórcio a gente tem que trabalhar na reconstrução do eu individual, né? E aí esse é o período em que algumas pessoas precisam de ajuda para fazer esse percurso, né? Para conseguir sair dessa tempestade, que pode ser uma tempestade rápida, como pode ser uma tempestade longa, né? Nós temos uma outra pesquisa que fala do tempo disso tudo, como vai acontecendo. E aí eu entendo que após esse processo, com a finalização, né, o alcance ali do processo final, o alcance da elaboração é libertador para quem experiencia o divórcio e o divórcio emocional, certo? Espero que essa pesquisa possa ser útil aos profissionais clínicos
No lançamento do livro, nós vamos ver um pouquinho mais a respeito de como se dá esse processo e das intervenções possíveis do clínico, trabalhando individualmente com essa pessoa que fez parte de uma dupla conjugal e que está presa ainda na dupla conjugal, não conseguiu fazer essa transição. Ok? Muito obrigada pela atenção de todos.